Olá, amantes da psicanálise! Bem-vindo ao IFP, Instituto Faces da Psicanálise, Formação e Desenvolvimento. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro de entrevistas, dessa vez trazendo um convidado muito especial, o Dr. Marcos Souza. Ele é da região aqui de São Caetano do Sul, tem 2 consultórios, um no bairro Santa Paula e um no centro de São Caetano do Sul. Ele é especialista no atendimento de adolescentes. A primeira formação dele é matemático, né, Marcos? Matemática, ele é formado em pedagogia, fez pós-graduação na área de educação, professor, né, e psicanalista e coach de adolescentes também. Então, vamos ver o que é isso, né? Como é que é esse mundo dos adolescentes, né? O que é psicanálise de adolescentes. Então, Marcos, responde para mim, por que você escolheu trabalhar com psicanálise de adolescentes? Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade, uma baita oportunidade de poder falar desse assunto que eu gosto muito. E é interessante que eu comecei com adolescentes por acidente, porque na realidade a minha formação inicial é matemática, trabalhava com isso. E aí eu fui convidado para dar aula para adolescentes. E aí eu senti alguma dificuldade, já há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, eu senti dificuldade de trabalhar com esse público, dando aula. E aí eu procurei alguma coisa que pudesse me ajudar. Então o primeiro curso que eu procurei foi pedagogia. E foi bastante útil, porque ele ensina muita coisa que pode ajudar pedagogicamente, educacionalmente, para trabalhar com adolescentes. Gostei tanto que depois eu fiz pós em metodologia do ensino superior também, que me ajudou a conhecer um pouco mais esse mundo da educação. Só que ainda trabalhando com ele, senti falta de algo mais. E foi na psicanálise que encontrei o que eu precisava, porque não era só a questão educacional, é a questão emocional também. Então, fiz o curso de psicanálise e em seguida eu já fiz o seguinte, falei, poxa, está faltando mais alguma coisa ainda. Aí eu fiz a parte de coach, então proporcionando que eu tivesse uma formação bastante ampla para poder atender adolescentes. A emoção dos adolescentes se configura de uma forma diferente, né? E o que você sentiu? Os adolescentes, eles precisam do quê, Marcos? Então, adolescente é tão interessante que ele precisa o que ele sempre precisou ao longo dos anos, que é atenção, é cuidado, é carinho, é disciplina. O que a gente tem que estar muito esperto é que hoje a adolescência tem algumas mudanças em relação ao passado. Então, por exemplo, quando a gente fala de geração, antigamente uma geração eram 40 anos. Aí tinha um conflito de geração, às vezes entre avós, pais e filhos, aos 40 anos de diferença mais ou menos. Ao longo dos anos isso mudou. Hoje a diferença de geração é a cada 2 anos. Se você pegar, por exemplo, um adolescente de 13 anos, ele tem conflito de geração com um adolescente de 15 anos. Verdade. Mesma idade, parecido, mas já existe um conflito muito grande. E interessante nessa nova geração que está vindo de adolescentes é que eles são uma geração muito tecnológica, com muita informação. Mas em compensação é uma geração mais dependente, com tendências mais à depressão e tendências ao suicídio. Então a gente tem que estar muito focado nisso, nessas mudanças que têm ocorrido. Além do tradicional, que é ser adolescente, que já traz na sua esteira todas as dificuldades de mudança no corpo, na parte hormonal, na parte cerebral, tem também essa questão agora cultural e isso que está acontecendo com esses adolescentes. E a gente tem que estar preparado para isso. E os adolescentes, a gente pode notar que eles vivem de uma forma diferente. No meu tempo, por exemplo, a gente vivia na rua, a gente vivia cercado sempre de pessoas e na época de hoje parece que eles vivem mais isolado. Isso tem alguma coisa a ver com esse índice grande de suicídio, dessas psicopatologias que você está falando? Tem a ver, e é interessante que ao mesmo tempo que essa tecnologia ajuda, ela atrapalha. Teve uma entrevista recente, uma pesquisa recente que teve na revista Veja, eles identificaram uma coisa nova, até para mim foi novo isso, que os adolescentes alguns adolescentes estão iniciando a vida sexual e amorosa um pouco mais tarde, ao contrário do que estava acontecendo. Por quê? Eles estão tão ligados na rede, o contato é tão virtual, que alguns deles não querem contato físico. É mais interessante o contato virtual, de poder falar com todo mundo, do que o físico. Só que isso tem uma série de sequelas, uma série de problemas que acarretam. Então a gente vê um adolescente com centenas de amigos e nenhum amigo. É claro que isso não acontece só com o adolescente, acontece com o adulto também. Só que para o adolescente é pior,
porque ele está em formação. Toda a parte cerebral dele está em formação, toda a parte emocional dele está em formação. E ainda tem essa dificuldade que está acontecendo, que vai complementando esse mundo difícil que eles têm. Verdade. E Marcos, pelas suas experiências dentro da psicanálise, a psicanálise funciona de fato com adolescentes? Quais são os seus maiores desafios? A psicanálise funciona com qualquer faixa etária, né? Ela é uma terapia já confirmada que existe, ela é adequada para vários casos, né? No tipo de terapia que existe, e ela funciona com adolescente também. Só que adolescente tem algumas características básicas. Então, o primeiro ponto, não dá para ser extremamente ortodoxo com um adolescente. Então, por exemplo, pedir para um adolescente deitar no divã para conversar com ele. Pode ser que alguns até se adequem a esse tipo de terapia. Outros não, outros vão dormir. Porque outra característica do adolescente é o sono. É verdade. E muitas vezes esse momento, se não for bem trabalhado, não vai ser um momento terapêutico. Vai ser um momento, na verdade, de descanso para ele. E não vai poder arrancar dele aquilo que ele precisa para ser mais feliz. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Usar o conhecimento da psicanálise, as técnicas da psicanálise, mas o site psicanalítico tem que ser um pouco adequado para ele. Uma coisa muito séria, por exemplo, pode afastá-lo. Um consultório muito... que atenderia um adulto que acha interessante, aquele consultório mais organizado, mais suntuoso, para um adolescente pode assustar. Então tem que estar adequado também para isso. Tem que saber a maneira correta de poder estar captando esse adolescente, né, Marcos? Ganhando a atenção dele, para que ele sinta vontade de estar participando daquele momento que vai ser mais rico para ele mesmo. Mais para ele do que nós mesmos como psicanalistas. É verdade, diferente do atendimento do idoso, de criança e de outras faixas etárias, né? Sim. Que você também atende, né? Essas faixas etárias. Na verdade, assim, eu atendo todas as faixas etárias, mas assim, o meu principal público de atendimento são os adolescentes. São os adolescentes. É um trabalho muito bonito, né? E cheio de desafios. Eu gosto, já faz mais de 20 anos. Eu já acompanhei várias gerações de adolescentes que hoje são adultos, são casados, têm suas carreiras já, então é bem interessante. Muito bem. Estamos falando, Marcos, do mundo do adolescente, do mundo com as suas peculiaridades, com as suas características, não é? Precisa ter um profissional que saiba como captar esse adolescente. E me fala uma coisa, todo psicanalista, ele é capacitado para atender adolescentes? Na realidade o psicanalista ele é capacitado para atender todo tipo de público, inclusive adolescente. Acho que a analogia que a gente pode fazer é mais ou menos quem faz medicina. Quem faz medicina, ele faz 6 anos, todo mundo faz 6 anos de medicina, faz o curso completo, e ele sai médico. E ele pode atender todas as especialidades no básico de atendimento. Só que normalmente o médico sempre escolhe pelo menos uma especialidade para que ele possa ter um conhecimento maior. E normalmente ele vai escolher exatamente aquilo que ele mais gosta. Então, alguém vai escolher a pediatria, alguém vai escolher a parte de ouvido, garganta, ou a parte cirúrgica. Vão escolher exatamente aquilo que mais se identifica. O psicanalista eu acho que é parecido com isso. Ele também pode escolher, ele pode atender todo mundo, ele vai atender todo mundo, tem que estar preparado para isso, mas tem um público que ele gosta mais. Então tem às vezes o psicanalista que gosta mais de criança, que já é uma coisa que eu já não tenho tanta facilidade. Nunca atendi criança, por exemplo. Então, tem alguns psicanalistas que têm mais facilidade. Outros para terceira idade, outros para casais, outros para problemas específicos. E eu acho que, no meu caso, são os adolescentes. Você fala também nos seus atendimentos sobre como captar esse adolescente, né? Você fala em transferência e contra-transferência. O que é isso? Então esse é um ponto importante. Quando a gente trabalha com adolescentes, primeiro você precisa ganhar esse adolescente. Ele precisa sentir que ele é bem-vindo ali. E que não é mais um pai ou uma mãe que vai cobrar coisas dele. Mas é alguém que está lá para ajudá-lo a superar problemas, traumas, aquelas dificuldades que estão impedindo dele ir à frente. E aí o que acontece? O psicanalista precisa fazer um ambiente tal que possibilite isso, que ele se sinta bem, o adolescente, mas também tem que tomar muito cuidado com a questão da contra-transferência e a transferência. Porque o adolescente não pode ver o psicanalista como o pai dele ou como a mãe dele, nem como substituto e nem como mais um.
Isso é muito perigoso. Então tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. E aí quem tem que tomar muito cuidado com isso é o psicanalista, porque ele pode criar, durante um atendimento, esse vínculo de transferência e contra-transferência. Porque muitas vezes a gente vai atender um adolescente que é a idade dos nossos filhos, ou a idade que os nossos filhos tiveram e talvez a gente falhou em alguma coisa, e a gente talvez veja aquilo como uma oportunidade de consertar, ou, se a gente não tem filhos, adotar aquele adolescente como filho. Porque ao mesmo tempo que o adolescente assusta, ele é cativante. Ao mesmo tempo que ele parece um monstro, né? Para quem não gosta de trabalhar com adolescente, ele é uma coisa muito, muito fofa para se trabalhar, uma terra muito boa para se trabalhar. Se você trabalhar bem naquela terra, você vai tornar aquele adolescente um adulto saudável. E é um momento interessante para trabalhar com isso. Só que ambos têm que saber trabalhar isso, a questão da contra-transferência e transferência. Um é terapeuta, o outro é paciente. Então, embora exista uma empatia, tem que se manter um limite, para não se confundir. Entendi. Tem que usar também de empatia, não é? Tem que saber captar de fato aquelas emoções do adolescente, sem, por exemplo, você deixar transparecer alguma figura de autoridade, né? Ou como fala-se na psicanálise, fazer um papel de um superego, né? Isso. Alguém que porque ele já tem, às vezes ele tem um superego na casa dele. Pode ser bom, pode ser ruim. E aí pode ter um conflito de superegos. Né? O que é o superego? O superego é aquele que está sempre falando no nosso ouvido. Não faça, faça, não faça, faça. Se ele começar a ter um conflito dos pais dele com o terapeuta dele, ele vai ficar mais confuso do que ele já está. Na realidade, precisa ser trabalhado bem isso. E com certeza isso impede que a terapia, né, dê andamento, que ela ocorra, não é? Isso. Marcos, você também tem a formação de coaching, né? Você disse que ia sentindo dificuldades, assim, durante quer dizer, faltava alguma coisa para você atender os adolescentes e você ia se especializando, então você chegou a fazer um curso de coaching voltado para adolescentes, né? Nesse sentido, qual é a diferença de psicanálise e coaching de adolescente? Me fala um pouco sobre isso. É bem interessante. Primeiro, sim, é importante definir a diferença de uma sessão de coaching e uma sessão de psicanálise. Então, quem procura uma sessão de coaching, seja ele adolescente ou não, é alguém que está sem foco, está precisando tomar uma decisão e não consegue tomar uma decisão, ou alguém que está precisando passar por uma mudança e não sabe como passar por essa mudança. Então, essa pessoa vai procurar uma sessão de coach. Ele vai ser um coach de um coach. E vai passar por um processo de coach. Nesse processo de coach, ele vai aprender através de ferramentas, recursos, uma série de itens que podem ajudá-lo a trabalhar daqui para frente, para que ele possa despertar nele o que não está legal, o que está perdido, o que está faltando, e aprender também com o coach técnicas e obter informações que ajudem para que ele possa prosseguir a atingir o foco dele. Essa é a questão do coach, seja ele para adolescente ou não. Né? Quando a gente fala da sessão terapêutica, no caso do psicanalista, a gente está indo para a área emocional. Então, quem está buscando um terapeuta é alguém que está com problemas na área emocionais. E esses problemas podem estar impactando em não ter foco, em não conseguir chegar em lugar nenhum, dificuldade de tomar decisões, mas é diferente. Não é uma questão que ele pode aprender técnicas, ele pode despertar e se organizar para isso. Não, tem algo antes, que mesmo que ele aprenda técnicas, ele não vai conseguir se ele não sanar a parte emocional dele. Se ele não estiver saudável na parte emocional, por mais que ele passe por um coach, não vai resolver. Ele vai aprender alguns mecanismos que vão se perder ao longo do tempo. Então é um público diferente. Então, alguns precisam só do coach realmente. Que é técnicas, ferramentas, orientações, despertar nele aquilo que estava precisando para atingir o foco dele. Outros não. Outros precisam sarar de traumas, dificuldades, problemas que aconteceram no passado, o que está recalcado precisa ser resolvido. E aí, quem vai ajudar realmente vai ser o terapeuta, vai ser o psicanalista. E é interessante que o terapeuta, o psicanalista e o coach têm características incomuns também. Ambos são investigadores, ambos são pesquisadores e provocadores.
Ambos têm que ter essa característica, tanto para atuar como coach, para poder ser daqui para frente, como atuar aqui na questão da saúde emocional. Só que não é a mesma coisa, são objetivos diferentes. E aí corre um risco, né? Então hoje a gente tem vários coaches e vários nichos de atendimento. E qual o risco que tem? É quando o coach está lidando com alguém que não é só o problema de aprendizado, não é só técnica, não é só despertar para um foco, se organizar e se administrar. Tem problema emocional. E aí esse coach quer trabalhar a parte emocional da pessoa. E aí tem uma grande chance de ter um fracasso e ficar pior do que estava. Do coach. Então dá para entender que no meio do processo do coaching haja a necessidade de se fazer uma terapia. Uma terapia é uma coisa, é um tratamento mais profundo que diz respeito às emoções, a conteúdos recalcados que ficam lá no inconsciente, que isso pode ser empecilho para o processo do coaching. Isso. É isso, né? E o coaching também dá para entender que ele é um processo pontual, que eu venho pontuando algo que eu quero alcançar, né? Ele não vai tão profundamente. Explica isso. Porque o coach, na verdade, assim, quem procura o coach tem um objetivo, ou não tem objetivo. Na verdade é isso que o coach vai ajudar. Alcançar o objetivo ou descobrir qual é o objetivo dele. Então é algo muito pontual, e tem que ser assim. Um coach não pode ser, um coach não pode estar no processo de coach durante anos. Tem alguma coisa errada. Na verdade tem que ser uma coisa mais rápida. Tem que atingir, ele tem que aprender qual a técnica, ele tem que aprender o que ele precisa fazer. Ele aprendeu, acabou. É que nem aprender a ler e escrever. Você já aprendeu, tá bom, tá joia. Segue em frente, vamos aprender outra língua agora. Né? Agora, quando fica preso, criou-se um vínculo. Criou-se um vínculo que não é saudável. Porque o processo de coaching não é para criar vínculos, é para empurrar a pessoa. Né? Esse é o grande ponto. Né? E o que acontece? Alguns coaches podem cair nesse risco de querer ajudar emocionalmente. Então, nessa hora, o que ele tem que fazer? Vamos parar por aqui e vamos interromper, depende do que for o problema, vamos interromper e você procura um terapeuta. Ou, isso eu não consigo te ajudar. E ser muito sincero, falar, isso eu não consigo te ajudar. E aí passar para ele é o seguinte, procure um terapeuta. O terapeuta vai te ajudar nisso e nós não vamos gastar tempo nisso. Porque eu tenho outras coisas para te ajudar. E eu não posso gastar tempo nisso porque não é o objetivo do coach. Então façamos um trabalho de parceria. Então isso é possível. Então nesse caso, o processo coach parece que fica patinando, não sai do lugar. É isso que é sentido, né? E com a sua experiência, qual o índice de processo de coaching que você fez, vamos colocar assim, que foi necessário ir para a terapia? É muito alto esse índice? Então, o que acontece? Como eu sou psicanalista e eu sou coach, eu consigo atingir os dois. Então, às vezes, e com adolescente eu faço muito a questão, vou usar uma palavra meio técnica, uma customização, né, do que o coach oferece como ferramentas, como técnicas, e o que a psicanálise oferece como teoria, como algo que já existe há séculos já, que está aí funcionando. Então dá para trabalhar os dois, então é possível sim. Então eu trabalho com muitos adolescentes assim. Trabalho às vezes com adolescentes só o coaching também. Né? Às vezes com o coaching vocacional, por exemplo, que é um dos maiores dilemas que os adolescentes têm. Né? Alguns não têm nem ideia do que fazer, alguns têm várias ideias e não sabem o que fazer. Então, muitas vezes, eu trabalho muito com isso, com o coaching vocacional dos adolescentes, que pode ser customizado com a terapia também. Então, a gente vai trabalhando a questão da maturidade do adolescente, não só o processo de escolha da carreira, mas ele estar preparado para essa carreira em termos emocionais. Olha só, então dá para trabalhar em diversas questões, né, dos adolescentes, né, com a psicanálise, né, que é a psicoterapia que abarca ali questões do inconsciente, e que vindo tudo isso à tona faz o adolescente deslanchar, né, de alguma forma. Né? Marcos, você tem algum conselho, alguma coisa para falar, né, assim mesmo para os adolescentes ou até mesmo para os pais? Eu acho assim, para os pais, estejam atentos aos seus filhos. Assim como nós temos uma geração de adolescentes que hoje é muito tecnológica, muito individualista, muito separada, os pais às vezes também estão assim. E estão achando normal os filhos serem assim. E não estão atentos a sinais vitais que o adolescente está dando de problemas. Eu sempre gosto de falar o seguinte, a gente pode errar em muita coisa, mas não pode errar no básico.
Então, como pai, como mãe, a gente não pode errar na questão emocional. A gente não pode estar dormindo nessa área. A gente pode errar numa decisão que tomou de uma viagem, de uma escola, de um curso, da aprovação de algo ou reprovação de algo de acordo com os valores que a família tem. Mas a parte emocional, pai e mãe tem que ficar esperto. Tem que aprender a chegar mais perto dos seus filhos, captar neles e mais diálogo, né? E nunca achar que é normal. Isto é da adolescência. Existem coisas que são da adolescência, mas existem coisas que não. São problemas que estão aflorando, que precisam ser atingidos. Para os adolescentes, o que eu digo? Peça ajuda. Se você está precisando de ajuda, peça ajuda. Né? E cuidado para quem você pede ajuda. Porque às vezes a gente vai pedir ajuda para quem está pior que a gente ainda. Ou vai pedir ajuda para alguém que vai concordar com a gente simplesmente. E isso não ajuda. Na realidade, tem que ser alguém com opinião contrária à sua. Então, adolescente, também não fique quieto. Procure de alguma forma demonstrar que você precisa, falando, né, buscando e principalmente tenha bastante contato com os seus pais. Isso é essencial. Muito obrigado, Marcos, pela tua presença, pela tua contribuição aqui, que foi muito valiosa para os pais, para os adolescentes, né, dentro da área da psicanálise, para que eles fiquem alerta, não é? Então, aos sinais desses adolescentes, para que possam procurar ajuda. Muito obrigado. Acabamos de falar com o Dr. Marcos Souza, psicólogo, psicanalista, e é especialista em atendimento de adolescentes e coach. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a vocês também. E você, amante da psicanálise, que gostou desse quadro de entrevistas, cujo tema é adolescente, psicanálise de adolescentes, não esqueça de deixar aqui o seu like, inscreva-se na nossa página e ative o sininho para que você passe a receber nossas notificações.